Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, com a tua conivência, com a sua permissão, através do seu computador e do seu televisor. É muito bom estar com você aqui todas as segundas-feiras, mas é melhor ainda estar com esses convidados que são sempre escolhidos assim a dedo, um a um, para debater um assunto sempre do seu interesse. Hoje eu preciso da sua participação, porque eu tenho certeza absoluta que você tem alguma coisa para contribuir. Então a Cris já está preparada, nós já estamos preparados, porque está começando agora, nesse momento, na sua companhia, mais um Sexo, Arroz e Internet. Mas o programa de hoje tem um diferencial. O programa de hoje quer tratar de um assunto que você talvez não, com certeza você já viveu. Sabe aquele momento em que você vai procurar algum serviço, você vai procurar uma pessoa e, na verdade, você encontra um genérico dele? Pois é, aquelas pessoas que são e parecem, mas não são. Parecem, mas não é. Ou é? Para falar de profissionais que não são, mas dizem que são e atuam como são, 4 profissionais aqui comigo e de primeiríssima linha. Então está aqui do meu lado, não, olha, dispensa apresentação, está faltando metade dela, você sabe, mas a metade que sobrou é muito mais linda, muito mais bonita, muito mais preparada e afiada. Cris Carollo, muito obrigada por ter aceitado. Obrigada de novo, é sempre um prazer estar aqui com você. Só está metade mesmo? 30% acho que foi embora. Aff, Maria, 30%. A gente não vai nem perguntar onde estava esses 30%, entendeu? Não, vamos deixar claro que é peso, É né? peso, viu, gente? É porque peso. senão as pessoas podem confundir com outra situação, né? A minha cadeira agradece. Ah, então, eu também. Agora cabe melhor. Ao lado dela, pela primeira vez aqui no programa, não foi por falta de convite, não foi por falta de insistência, foi só por falta de compatibilidade de agenda, mas finalmente ele está aqui comigo, Daniel Basso. Opa, é um prazer. Fotógrafo, terror da minha rede social. Já vou começar falando, o Daniel, gente, é aquele que quando eu coloco as fotos dos cachorrinhos, ele vai lá e pergunta, você tá doando? Você não vai querer mais? É verdade. É ele, amigo, brother, gente boa. Obrigada, viu, Daniel, por ter aceitado. Eu que agradeço, Mara. É um prazer estar aqui com você. E ao lado direito dele, esquerdo dele, direito meu, Janei Caparelli, que a gente mencionou aqui a semana passada, inclusive a sua família. Foi meio telegrafado que você viria nessa. Janei, obrigada pela sua presença. Obrigado, imagina. E por ter aceitado o meu convite. E eu estava assistindo na semana passada, inclusive. Aliás, eu queria saber qual dos Caparellis que ligou, porque chegou aqui a notícia pra mim que um Caparelli participou por telefone, eu mandei beijo, mandei pra família, porque eu não sabia qual deles. Não sei qual gente, foi, sinceramente. Gente, é uma máfia. Os Caparellis são uma máfia. Gente que não é que nós acaba somos em mais. muitos, né? Uns 50. E você nunca está completamente seguro ao lado de um deles, entendeu? Você não está completamente Tenha seguro. certeza está simplesmente à vontade, porque eles são maravilhosos. E, aliás, ó, tem um detalhe. Semana que vem a gente vai falar dos Caparellis de novo, mas eu não vou contar por quê. Tá? Aqui ao lado dele, não menos indicada, não menos desejada a presença, doutora Cristina Trovó, não é Trovo. Trovó. Nós temos um amigo que é companheiro nosso, aqui da nossa rede social também, amigo pessoal, que chama JP Trovó. Você tem algum parentesco? Não, infelizmente não, até tenho curiosidade para estar conhecendo. Pode intimá-lo aí na rede. Porque todos me perguntam a mesma coisa. Dele? Se eu conheço, se é meu parente, mas infelizmente eu ainda não conheço. Ele é muito querido, mas obrigada, viu, Cristina, pela sua presença, por ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço. E fica aí, ó, Trovó, então você tá vendo, todo mundo pergunta e acha que tem parentesco e você é nosso querido também. E você acha que eu já vou começar, né, que eu já aliviei todos eles, vou começar? Não posso. Não tem como fazer isso, porque ela não falou ainda. E ela fica muito nervosa quando ela não fala. Vou dar a vez para ela. Cris Menegus. Oi, Mara, boa noite. Boa noite, nossos convidados de hoje. São todos muito queridos. E claro que você em casa também é querido e a gente está sempre esperando você. E eu quero que você faça já aqui, ó, como a Sidoca Salles, Marcela Ferreira, Rosa Maria, Carol Rezende, que já estão ligadinhas aí mandando beijo. Quero que você participe também. Lembrando que pelo telefone você concorre ao Vale Presente da Paraler, 2111-2133. O sorteio só pelo telefone, mas a sua participação vem pela rede, facebook.com/programa sai ou pelo Twitter, @programa sai. É isso aí, eles não são os únicos que estão ligadinhos, que eu acabei de ver aqui uma mensagem que chegou apitando aqui do Paulo Henrique Marques, que
já está na escuta e está dizendo que tem presenças ilustres aqui. Acho que ele está falando de você. Será? Eu acho. Beijo. Beijo, doutor Paulo. Pessoas, vamos começar. Então, deu para entender qual é a nossa temática de hoje? A ideia, e eu já vou adiantando para vocês, fazendo um panorama dos profissionais que nós temos aqui, embora você já saiba de alguns. Cris é publicitária, sim. Daniel é fotógrafo, Janê é jornalista e a doutora Cristina é nutricionista. Eu queria ouvir de vocês, assim, quantas vezes, estimativa, tá? Vocês se depararam com profissionais que não são da área de vocês, mas que atuam como se fossem. Você tem tempo? Quantos programas a gente tem para falar? Acontece com frequência, Cris? Todos os dias. Então vamos começar definindo qual é a função, muito em linhas gerais, de um publicitário. Bom, entre outras coisas, além de criação de campanha, por exemplo, tem que ter entendimento do que é, junto com o marketing do cliente, quais são as necessidades desse cliente. E aí tem um outro profissional que vai fazer uma adequação de veículos de comunicação onde esse comercial criado ou esse layout para a revista criado vai ser veiculado. E antes de tudo tem que haver uma faculdade, uma universidade. Então. Assim, a profissão deveria. A profissão de publicitário não é reconhecida ainda, por incrível que pareça, né? Assim como o jornalismo. Acho que o jornalismo já está, foi, né? Já desfilou outra vez. Então, assim, eu conheço publicitários que eu tive a honra de trabalhar em São Paulo, trabalhei 10 anos em São Paulo, que certamente não tiveram uma formação acadêmica, mas que ao longo do tempo acabaram se profissionalizando. Quase uso capião, né? Mas se profissionalizaram, se esmeraram em entender como é que aquilo funcionava. E depois passaram a ter uma capacidade de ensinar outras pessoas a fazerem publicidade como deve ser feita. Porque alguns deles, inclusive, ensinaram, inventaram a profissão praticamente. Sim, né? Então, assim, eu tive a honra de trabalhar com o Otto de Barros Vidal, que é um papa da publicidade na área de mídia, que é a minha especialidade. De lidar com o Nizam, com o Washington Oliveto, que são pessoas fabulosas do meio, né? Mas, assim, a gente tem ainda um problema, talvez menor no mercado de São Paulo, de pessoas que, às vezes, até são formadas em uma área. O fato de ter uma faculdade não significa que a pessoa tenha desenvolvido uma capacidade de atuar na área. Pode ser. E aí só a sua descrição já denota a complexidade que é. Muito complexo. Porque, assim, eu que sou da área de jornalismo, tenho dificuldades para entender isso, não me atreveria por esse campo. Mas há quem faça, a gente vai chegar aí. Daniel, basta ter um celular que tira fotos? Olha, Mara, é tão complicado falar em fotografia, porque, veja bem, a fotografia é uma coisa muito importante, por quê? Antigamente que eu digo isso há 20 anos atrás, a gente ia fazer um curso de fotografia e realmente você tinha que saber, porque hoje a câmera digital é muito fácil você fazer uma foto. Claro que você coloca no digital, ou então o celular, alguns vêm até com Photoshop, já deixa a pessoa bonita, maravilhosa, tudo. Então, hoje todo mundo realmente pode fazer foto, mas assim, falar, você entende, você sabe o que você está fazendo, você sabe uma luz, um disparo, uma velocidade, tudo isso é muito complicado. Então, se você der uma câmera fotográfica realmente profissional para a pessoa, e se ela for trabalhar num jornal, ou numa de foto publicitária mesmo, ela vai ter que saber tudo isso. Então o que acontece? A câmera digital, a foto digital, ela pegou muita gente sem saber, porque coloca lá no automático e faz. Então, a partir do digital, começaram a surgir muitos fotógrafos que nunca nem sequer fizeram nenhum curso. Pega a câmera fotográfica ou o celular e começa a fazer foto. Eu me lembro que as agências de propaganda contratavam muita gente para fazer eventos, AgriShow, FenaSucre, enfim, um monte de eventos. E era muito legal, tinha muito trabalho. Então a gente ia fazer jornais mesmo, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, Jornal Cidade. Então tinha assim, você realmente tinha que saber, entendeu? Porque para você fazer uma foto, você tem que saber. E hoje o que acontece? Hoje as agências, quando é um evento simples, todo mundo é fotógrafo. Inclusive eles têm um site onde eles vão aos eventos, fazem as fotos, depois disponibilizam no site, se a pessoa quiser comprar a foto. Então é uma coisa que virou assim um lambe-lambe, uma coisa muito assim. E atrapalha realmente o profissional, que o profissional vive disso, ele estudou, ele fez. E realmente ele não sabe fotografar. E a gente depara muito com pessoas que não estão aptas para serem fotógrafos. A concorrência agora ficou desleal e grande. Desleal e grande. Tá. Eu não estou dizendo, todo mundo realmente pode fazer fotos maravilhosas hoje com o celular ou com uma câmera digital. Todo mundo. E existe, inclusive, os bons fotógrafos que têm uma visão boa. Mas, profissionalmente, mas aí tem esse lado, não é só a parte de
tecnológica do assunto, né? É a capacidade que a pessoa tem É o olhar. de olhar. Nós fizemos um momento. programa aqui, um olhar diferenciado, que falava exatamente da questão do olhar do fotógrafo. Eu tenho que sair para o intervalo comercial, mas Jarnei, jornalista, apresentador de televisão, e aí? No meu caso, Mara, acho que envolve vários trabalhos, né? No caso de jornalista, no caso de radialista, no caso de apresentador de cerimonial. São vários fatores. Como Caparelli, você hoje é plagiado. Tem um monte que te plagia. Não, acho que não. Mas eu acho assim, que profissionalmente falando, Isso acontece. Tem muito, penetra, muita gente que não é do ramo. E aí chegamos na doutora Cristina, que é a questão da nutrição. Eu conheço pelo menos uma dúzia de nomes que eu poderia citar e arranjar uma dúzia de inimigos, obviamente, de pessoas que têm a receita certa para poder cuidar da saúde alimentar das pessoas. Estou errada, doutora? Não, você está correta, está correta. A grande questão que eu vejo é assim, a nutrição é uma ciência antiga, mas a profissão do nutricionista é recente. Quando eu me formei há 26 anos atrás, ninguém sabia o que era ser nutricionista. Então a gente teve que conquistar esse espaço, que até então era terra de ninguém. Né? Hoje está em moda. E hoje é uma profissão que está em alta. Entendi. A gente tem que ir para o intervalo comercial e, ó, interrompi, mas a gente volta a partir desse ponto aí, porque tem essa questão do modismo. Quer dizer, se antes o que era profissão, depois acaba virando moda e aí todo mundo quer fazer. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí que isso aqui promete. Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Estamos de volta. Se tem uma coisa que não dá para copiar, não dá para fazer igual, não dá para inventar moda, é o profissionalismo. Isso você vai encontrar de sobra, sabe aonde? Lá no DK. Você quer ficar bacana? Você quer ficar bonita? Você quer ser tratada com os melhores produtos, com os melhores profissionais? Então você tem que procurar o lugar certo. E o lugar certo aqui em Ribeirão é o DK. Você vai encontrar os melhores cabeleireiros, as melhores esteticistas, as manicures, que você sabe, se me acompanha na rede social, você sabe. Quando eu saio de lá, é como se uma outra pessoa tivesse saído e diferente da que entrou. Então, te convido, vai lá conhecer, vai cuidar de você, vai fazer um carinho. A Denise vai adorar te receber, o Ever, a Charlie, a Patrícia, enfim, DK, e você vai ficar muito feliz. Combinado? E claro, você quer fazer uma maquiagem bacana? Cris Meneguzzi. Dá seu endereço de telefone, Cris. Já então o telefone pode ligar direto, é o 981636861. Fica lá na Barão do Amazonas, 1672. Gente, acessa o blog que tem um monte de dica. Depois você dá tem bastante. crismeneguzzi.com. crismeneguzzi.com, e você vai aprender um monte de coisa. Eu aprendi a pôr cílios postiços sozinha, tá? No blog dela. Que orgulho. Bom, voltamos aqui. Então, Cris, você queria quantos programas para falar dos publicitários de plano? Me dá um exemplo, porque talvez a pessoa lá em casa tem essa mesma dificuldade que eu tenho de entender como que é a atuação desse profissional e como ele é copiado. Tem um exemplo assim bem clássico que acontece muito aqui em Ribeirão. Por exemplo, uma emissora de rádio. O Jadê vai me ajudar com isso. Tem um departamento comercial. E aí esse departamento comercial tem que cumprir meta. O cara que é o vendedor do departamento comercial, muitas vezes ele não é publicitário. Mas ele vai num determinado cliente, ele oferece para criar um spot para aquele cliente. Spot? É aquilo que é falado no rádio, os 30 segundos. Quando é cantado é jingle, quando é falado é spot. E para colocar na emissora para veicular. Né? Mas aí ele trabalha, vamos supor, numa emissora que tem um público jovem. Mas aí ele tem que cumprir meta. Aí ele vai numa loja
que tem basicamente um público acima de 30 anos, feminino, mais sofisticado, e ele quer insistir com aquele cara que ele tem que veicular na emissora onde ele trabalha. Se o cliente não tiver muita noção de qual é o objetivo dele, qual é o público-alvo dele, que a gente chama de target, ele vai anunciar e não vai ter retorno. Essa leitura é o publicitário que é o publicitário que faz. Essa mensuração. Então, assim, tudo começa com uma pesquisa, né? Quem é esse cliente, o que ele pretende, qual é o público dele, quem são os concorrentes dele, né? Em quanto tempo ele quer atingir aquele objetivo, de que forma a gente vai fazer isso, que seja mais rentável para o cliente. Vai muito do feeling do profissional também, não vai? Vai muito de técnica, de conhecimento, de pesquisa, de saber ler. Tá, a lógico que vai do feeling. feeling. Ter uma agência de publicidade, então? Não, a emissora teria que vender o espaço comercial dela através de uma agência de publicidade, não direto no cliente. Eu tenho uma agência de propaganda. O que mais acontece no meu cliente são contatos publicitários visitando o cliente e dizendo para ele: você tem agência? Que bobagem! Pra quê? Eu faço isso para você de graça. Né? Então você investe às vezes uma fortuna para criar um comercial, para contratar atores às vezes que vêm de São Paulo, com lente especial, às vezes de cinema, porque aquele cliente tem essa necessidade de que o filme dele seja bem feito, porque um filme bem feito se destaca da programação, né? Tem tudo isso. Quer dizer, não basta trazer... Não basta. Aí você cria tudo isso, o cara vira... Não, e assim, não adianta trazer o Edson Celulares. Não é o Edson Celulares. Murilo Rosa. É que ele chamou Murilo Rosa. Adianta sim, Cris, não faz isso. Adianta. Pelo amor de Deus, eu preciso do Murilo Rosa. Ótimo. Não, e ele vende bem, hein? Né? Ele vende bem, porque está sempre aqui na Ele região, está sempre né? aqui. Agora, existe uma diferença entre campanha institucional, entre campanha de varejo. Né? Você não tem muito tempo para elaborar uma campanha de varejo para E de repente isso é um recurso também, de repente colocar um ator muito famoso e muito bom de blá blá blá, porque daí ele ofusca toda uma produção um pouco mais... Agora, assim, é frustrante, porque o que acontece aqui, principalmente no mercado de Ribeirão, eu atuei 10 anos no mercado de São Paulo e já estou há quase 20 no mercado de Ribeirão. Né? Meu maior drama quando eu vim para cá era... Eu vim gerenciar uma emissora de rádio. E a gente ia aos clientes e eles falavam: eu não quero vincular na sua rádio. Então, assim, o cliente... Você trabalha na rádio, né? Vincular na rádio. E aí, assim, você tem um grande problema de empresas familiares, né? Que não se profissionalizaram. Agora, de uns 5 anos para cá, você começa a ver uma preocupação nesses clientes de entender quem eles são. Então eles aceitavam qualquer coisa. E o vendedor de espaço comercial era aquele cara que saía com a pastinha na mão, que tinha que cumprir 15 visitas por dia. Não interessa se eram bem feitas ou não. E nos intervalos ele ainda vendia creme dental, Se bobear, você vendia bijuteria, né? Fazia lá um Olha só, eu quero aproveitar isso aqui, porque eu queria dar uma oportunidade para a doutora explicar para a gente o seguinte. Cris, todo mundo, a gente até brincou com isso, você perdeu muito peso. Sim. Quantas vezes você ouviu que isso era muito fácil fazer, tomando chá de beterraba, de berinjela, com não sei o quê? Todas as fórmulas para a dieta da lua, dieta do chá, não sei do que, aí ninguém come carboidrato, aí você só come um dia, não sei o que, no outro dia. Só dia respira algumas horas no dia. E assim... E aí você fez um acompanhamento com uma nutricionista. E assim, não é difícil com acompanhamento, porque elas estudaram para saber qual é o meu biotipo, qual é o meu estilo de vida. Então fala um pouquinho disso, doutora, porque assim, é muito comum, você deve estar sentindo isso na pele, é muito comum essas receitas mirabolantes de dietas, internacionais inclusive. Tem uma que é da Kate Middleton, sei lá do que lá você não sabe disso, né, Jair? Você é magro, dá uma raiva dessa magreza, entendeu? Mas enfim, de famosos que emagreceram para fazer personagens, de famosos que emagreceram para casar e depois engordaram para não sei o que, para emagrecer depois, e tudo com muito mágica, com muito fácil, muito rápido. E eu estou fazendo isso com muita propriedade, porque eu emagreci também 17 quilos, e ao contrário da Cris, que não tem a ver só com a nutrição. Mudei meu hábito alimentar, mas é focado mais na prática física, no exercício físico. Então, cada um tem o seu jeito de fazer isso. Mas você deve estar sofrendo muito com essa concorrência, digamos, avassaladora, ou não? Olha, desde que eu comecei a minha profissão, isso existe, né? A dieta da lua, como ela sabiamente citou aí, é muito antiga, Beverly Hills, várias dietas, assim, que vem acontecendo. Agora a dieta sem glúten, que é da moda também, né? Mas não é isso que dá resultado,
O que dá resultado é um estilo de vida saudável. E a dieta existe sim, mas a dieta, como foi matéria da Veja da semana passada, se não me engano, que dizia, dieta é um estilo de vida, né? É uma decisão. É uma tomada de decisão que no momento da diminuição do percentual de gordura tem que haver um cuidado maior, porque você tem que quantificar esses alimentos ingeridos de uma forma mais cuidadosa. Isso é o que eu queria saber. Então, cada nutricionista também tem uma abordagem. Uns lidam com calorias, com contagens de calorias, outros com distribuição da alimento. Ou eu estou enganada? Na verdade, todos têm a mesma linha e o cliente é que faz aquilo que bem entende. Para haver o emagrecimento, é preciso haver uma contagem de calorias, sim. Mas várias dietas da moda são hipocalóricas. Portanto, elas geram o emagrecimento. Agora, ser hipocalórica não necessariamente significa ser saudável. Porque uma coisa é emagrecer com uma dieta, vamos dizer assim, uma dieta com deficiências de nutrientes que vai me dar depois... Sem controle. Descompensada. Desequilibrada. Que pode gerar uma queda de cabelo, pode gerar cãibra, pode gerar irritabilidade. Quando há hipoglicemia, a fome gera irritabilidade. Uma sopa de isopor, sopa de pena, não pode. Ai, que susto, Jaime, sopa de pena, me dá um susto agora. Sopa leve. Não, sei lá o que eu não é uma boa. Então a gente procura prescrever ao máximo dentro do gosto do cliente, né? E quando o paciente não gosta de nada que seja nutritivo, a gente tenta chegar ao mais próximo possível e às vezes até lançar mão de suplementos, para que ele não tenha problemas de saúde. Na contagem de calorias, por exemplo, porque eu mesmo não tendo sido acompanhada por uma nutricionista na época, eu lembro que eu fiquei meio psica com essa coisa de contar calorias. Tudo eu pensava, a maçã tem 90, então eu comparava, sabe aquela coisa? Eu comparava a maçã com o resto, a barrinha de cereal e etc. Essa contagem, quando acompanhado com um nutricionista, ela é feita a partir... Você quem faz essa contagem na distribuição da dieta, das alimentos que você vai dar para o cliente. Não o cliente. Então, não é o cliente que tem que estar preocupado se cada coisa que ele vai comer, pensar quantas calorias tem. Tem que comer aquilo que ela indica, né? Eu não falo... E aí a coisa já está feita. Desculpe. Eu não falo quantas calorias tem na dieta do paciente, a menos que ele me pergunte. A menos que ele te torture. Porque assim, esse cálculo é meu. Eu prescrevo um cardápio diário, dizendo, no café da manhã você pode isso, isso e isso. As substituições para esse alimento, para mamão, você pode substituir por isso, isso e isso. A substituição da aveia pode ser o flocos de quinoa, mas muita gente reclama que o nutricionista faz uma dieta, por exemplo, com uma couve do alto do Tibete, que a gente não encontra para comprar na nossa região. Isso acontece. A gente vai falar disso, mas a Cris está sapateando aqui do meu lado, nervosa, querendo participar. Acho que tem muita gente aqui que está incomodado com os pseudo-profissionais que tem por aí. E a gente fez essa pesquisa, então aqui a Rosa Maria falando que acontece muito de confundir fisioterapeuta com massagista. Temos aqui Viviane Alves, que primeiro de tudo te manda um grande beijo, e fala que ela é revisora de texto também. Muitas pessoas pegam esse tipo de trabalho para fazer sem o preparo, e o conhecimento da nossa língua não é tão simples. E aí, fechando aqui com a pergunta do André Luiz Nami, que pergunta para o Caparelli. Realmente um diploma pode criar um bom jornalista? Uma universidade pode formar um radialista profissional que pode atuar em qualquer área do rádio, da TV, fornece o DRT geral, mas não cria o talento. Você concorda com isso? Ele praticamente escreveu um livro, um tratado sobre o rádio, que, né? André, você escreveu um livro? Na verdade, ele deve ter escrito isso enquanto come Nutella, né? Provavelmente. Ele andando de bicicleta. Ele andando de bicicleta. Você sabe como é que funciona, né? O DRT, o NTB... Vamos esclarecer para o público o que é isso? Ajuda muito, né? DRT e MTB é o registro desses profissionais. Quando eles terminam a universidade, eles têm que buscar esse registro para atuar profissionalmente. Então, é DRT e MTB. É importante, acho de suma importância. Agora, a experiência, a prática não é para todo mundo. Acho que como todos nós, né? Não é fácil. Os garotos saem da faculdade agora, 21, 22, 23 anos aí, e batem, saem 500 e 10 conseguem estágio. Então, precisava estar todo mundo participando ali, mas não é para todo mundo. Então, o DRT é importante sim, ponto.
Eu acho importante. Existem empresas que contratam sem o MTB, por exemplo, jornalista sem MTB. Eu não gosto. Eu tenho a minha MTB e sou contra isso. Fiz faculdade para isso. Eu só prova que ele se formou, gente, porque a gente se formou junto, juntinho. Tá? Então eu fico indignado quando entra alguém para trabalhar que não tem DRT, e tem um monte no mercado, né? MTB e DRT. DRT de radialista e MTB para jornalista. Agora, a prática é fundamental. Eu queria acrescentar um pouquinho, até como jornalista, agora falando como jornalista, acrescentar um pouquinho. Porque assim, na verdade, eu acho que uma coisa vem depois da outra. A formação do jornalista, ela é extremamente importante, porque eu já fazia algumas participações em televisão, em programas de televisão, conduzia como psicóloga alguns programas, e a prática que isso me trazia não me habilitava, por exemplo, para terminologias, para uma série de outras coisas que só a universidade dá. Então, é muito comum você ver o profissional atuando na área e depois buscando essa profissionalização através da universidade. E mesmo com prática, já atuando, você foi fazer a faculdade. Eu fui, na verdade, eu devo isso ao Rubens Volpe, o falecido Rubens Volpe, que na época dirigia um programa e ele achava um absurdo uma psicóloga estar apresentando um programa de televisão enquanto ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas. E ele me dizia, você tem todas as qualidades, menos o seu registro de jornalista. E eu falei, então eu vou fazer. E fui lá e fiz a faculdade por isso. E não me arrependo, porque foi extremamente rico, aprendi um monte de coisa e me habilitou muito mais. Agora, eu conheço muita gente que está na prática, o Jarnei pratica, fez a faculdade, ainda assim a gente não poderia dizer que está habilitado. Você conhece ou não? Conheço, mas... Isso também gente, acontece. Rede nacional isso, né? Vamos Jura? combinar que tem rede nacional, gente. Tem. Agora eu também tenho que falar, mas como tem muitos radialistas excelentes e que que nunca nem sequer passaram. Eu conheço muitos radialistas maravilhosos que não tem a menor, não tem nada. Por exemplo, no caso mas se existe, só um minutinho, mas se existe um curso para tal, e é o Senac, em Ribeirão, é o Eu Senac concordo, que você isso? tem que fazer. Fazer. Concordo plenamente. Não quer dizer que você não tem que fazer. Acho que tem que Entendi? fazer. Mas o que eu tô vocês vendo... têm como comprovar, no caso de fotógrafo, por exemplo, e de publicitário, que não existe essa regulamentação, você não tem como comprovar. A faculdade não te dá o direito de exercer com registro? Não existe um registro de publicitário. Não, eu não tenho um MTB, não existe um MTP. Tem algum registro de fotógrafo? Não, na verdade, no meu caso, eu sou repórter fotográfico, mas eu fiz um curso de fotografia durante um ano. Então, mais específico... Eu tenho MTB de jornalista, mas não foi nem aquele que a juíza deu, não foi nada disso, foi pelo sindicato de São Paulo. Eu levei todos os meus trabalhos que eu trabalhava já como repórter fotográfico há muito tempo, e eles me habilitaram, me deram MTB Mas isso no caso na carreira de atriz também, eu consegui o meu registro como atriz também dessa forma. Hoje já é diferente. Eu também tenho, que aí é MTB. Fotógrafo de casamento ou de evento. Não, esses não tem, esses não tem. Então como é que você contrata, vendo o trabalho da pessoa? Quem te garante que aquele trabalho que ela está te apresentando foi feito por ela? Exatamente. Então não existe um registro. No caso de quem garante que ela não está terceirizando isso, como isso. terceirizam a questão da dieta, por exemplo. Pega a dieta lá de Beverly Hills e começa a lançar lá no tanquinho. Né? É verdade. Não é? Porque é uma terceirização. Eu não sei se vocês repararam, a gente tem que ir para o intervalo comercial, mas eu dou conta das 4 profissões aqui, ó. E já vou contar para vocês depois do intervalo. A gente já volta. Será que dá tempo ainda de ficar em forma para o verão? É claro que dá, com o tratamento correto e com toda a segurança. Vamos ver o que é possível conquistar de resultados. Com o tratamento correto, com total segurança, num prazo curto de tempo, é possível sim você conquistar resultados. E olha só, metabolismo não é desculpa para você não atingir o seu peso ideal e suas curvas tão almejadas. Quando a Naraíma chegou aqui, gente, ela estava na região do umbigo, 110 centímetros. Agora ela está com 102, ela perdeu 8 centímetros. Na região da crista ilíaca, ela estava com 111, agora ela está com 104,5, ela perdeu 6,5 centímetros. Na região acima do umbigo, ela estava com 106,5 e agora ela está com 96,5, então ela perdeu 10 centímetros.
ela perdeu no total 24,5 centímetros e quando ela chegou, o peso era de 94,600, hoje ela está com 84,800, perdendo 9,8 kg em apenas 30 dias de tratamento. Eu acho que todo mundo deveria acreditar e ter força para ser persistente, porque não é difícil, não é impossível, e o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. Basta realmente você procurar a ajuda de uma profissional capacitada para que destine, sim, um tratamento correto para você. Assim você também vai usufruir desses resultados maravilhosos, porque agora, gente, é o projeto Agora Vai, né? Estamos de volta, você não sabe o que aconteceu aqui no intervalo. Tudo que teria que ter acontecido no ar aconteceu aqui no intervalo. Eu tive que falar grosso aqui com todo mundo para eles pararem. Eu quero lembrar vocês de uma coisa bastante importante. Eu vou falar já porque que eu dou conta das 4 profissões, tá? Mas antes eu queria lembrar você o seguinte. Hoje eu passei assim o dia inteiro, ou parte dele, muito incomodada, com dor de ouvido, já vem vindo há algum tempo, com um incômodo terrível. E eu lá, não sei se eu vou ao médico, não sei se eu quero ir, tão complicado. Não é complicado, eu vou no médico. Então é super simples, eu ligo, procuro na Nominato o melhor profissional. Confesso que nesse caso eu não precisei procurar, porque o Dr. Chodral, que é o meu médico, meu otorrino, é divino, é meu querido, meu amigo, meu protetor, meu médico. E ele resolveu com 4, 5 gotinhas, meu ouvido parou de doer, continua tapado, continua surda. Mas ele disse que isso não é permanente, obviamente, vai melhorar. Estou em tratamento, então é fácil. A Unimed te dá os melhores profissionais, te dá os melhores medicamentos, te dá o melhor atendimento. Você está esperando o quê? Faça o seu plano e corre lá sempre que você precisar, que você vai sair muito satisfeita. Combinado? E Cris, como é que está a nossa rede? Vamos lá. O Eduardo Soares está falando aqui, ó, o programa sai cheio de gente querida hoje. Um beijo para todos. E recadinho, não adianta querer parecer sem ser. A verdade fala com os 2 olhos. E temos a pergunta aqui da Deia Marques para a doutora Cristina, o que ela acha sobre as pessoas que ao invés de tentar emagrecer primeiro, vão direto para a cirurgia. Ixi, e aí, doutora? Eu acho Cirurgiões plásticos, preparem-se. Eu acho que é uma questão muito complicada, porque quando se faz a cirurgia bariátrica, muitas vezes a pessoa não está pronta para consumir quantidades muito pequenas. Mas nem é isso que eu acho que eles estão falando, doutora. Eles estão falando de cirurgia plástica mesmo. De abdominoplastia. Isso. Então, tá, eu pensei numa cirurgia bariátrica, porque é uma coisa que acontece muito, assim. Tá, mas eu acho que aí há um critério médico para não se fazer esse tipo de cirurgia quem não está totalmente acima do peso. Bom, mas que também é complicado. Né? Entendi. Nesse caso é complicado ir para uma cirurgia sem passar por uma reeducação nutricional e psicológica, porque às vezes a pessoa não vai dar conta do que vai acontecer depois, né? Então ela tem que estar pronta psicologicamente falando e ter vivido essa experiência e não ter conseguido de alguma forma por algum motivo. Mas ir para a cirurgia plástica de uma vez, eu acho que não, dependendo do caso, quando a pessoa precisa de uma mudança pequena, isso até pode satisfazê-la, né? Vai correr o risco, como toda cirurgia promove o risco, né? Ela vai passar por esse risco. Mas é um risco que, às vezes, não vai acontecer nada. Acho que vale a tentativa um pouco mais amena, que é uma reeducação nutricional antes. O que eu quero dizer é o seguinte, se ela não faz a reeducação nutricional antes, ela passa pela cirurgia e depois ela vai perder a cirurgia. Provavelmente perder a cirurgia. Se ela não mudar o estilo de vida, ela poderá incidir no mesmo erro, que é ganhar peso e assim, ficar insatisfeita. Eu acho que a cirurgia plástica, por motivos especificamente redutores, eu acho que é meio complicado, porque a gente tem ginástica que a gente pode estar fazendo, tem a questão da nutrição, tem um monte de recursos antes de chegar nisso. Agora, a cirurgia plástica estética é muito bem-vinda, por exemplo, no caso de complexos, a gente não pode negar. Então, ninguém aqui está falando mal da cirurgia plástica. Então, só está falando que cada coisa é uma coisa. O Jair, por exemplo, já passou por um monte de cirurgias plásticas, né? Essa magreza toda é de cirurgia e tal. Mas eu acho que assim, a reeducação alimentar, ela não pode ser deixada de lado em nenhum procedimento. No caso do uso do balão, é importante que o paciente que coloca o balão faça a reeducação alimentar. No caso da cirurgia bariátrica, ela não dispensa a reeducação alimentar. E no caso da cirurgia plástica, também não dispensa a reeducação alimentar.
Infelizmente, essa é a dura realidade. Tá, assim como eu quero aproveitar para dizer para vocês, tratamento estético também não dispensa uma reeducação alimentar e uma prática física. Então todo mundo vê, claro, a gente vê aí a Fisioforma, eu frequento a Fisioforma e a gente sabe que ela tem resultados incríveis, mas é porque ela está reeducando também, ela está indicando às suas pacientes, e é o meu caso, para ter um acompanhamento nutricional, para ter uma prática física, e aí o tratamento estético, obviamente, acaba sendo uma grande auxílio, um coadjuvante muito importante para você ficar bastante satisfeito. Eu estou bastante satisfeita com a Fisioforma, então você tem que conhecer. Isso era um merchan? Mais ou menos. Mais ou menos é assim, porque eu não posso... Mais ou menos era. Seria, não, seria mais se eu pudesse mostrar os resultados, eu não posso, entendeu? Mas assim, doutora, a reeducação alimentar não é só no caso dos gordinhos. Os magrinhos também podem se reeducar alimentarmente, né? Inclusive hoje a gente trabalha muito com um plano alimentar para o aumento de massa magra. Muitas pessoas não ficam satisfeitas com o seu teor de massa A gente magra. pega a cara do Jarnei porque tá ótima. E é claro que isso também vem junto com a atividade física. Sou magro, mas sou feliz, mas queria engordar um pouco. Aí nós vamos ter outras questões, Que tipo raiva. paciente que tem hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto e não quer, por exemplo, seguir um plano alimentar correto, saudável, paciente que tem ácido úrico elevado. Metabolismo, tem a ver? Metabolismo Tem. rápido. O meu, por exemplo, Tem é a um ver, metabolismo claro que tem a loucura. ver. É, O né? metabolismo pode ser Ele rápido. tá tentando irritar a gente? Eu acho. É isso? O Jarnei tá aqui para irritar, é isso? Você viu quando eu disse esse tipo de gentinha no programa? Né, Rita? puxa, Como pois assim? é. Metabolismo Vamos rápido. continuar conversando. Gente. Olha só, eu queria saber um pouquinho mais, Qual que é o Daniel, assunto? dessa coisa, porque eu brinquei com eles e disse assim, eu dou conta da profissão de vocês porque eu fiz um alinhavamento. Gente, hoje eu tô mal. Como é Você que é? alinhavou. Eu alinhavei a situação dos quatro aqui e eu disse o seguinte, todas as manhãs, eu como uma boa fotógrafa, fotografo o amanhecer, o nascer do sol. E aí eu promovo esse nascer do sol, já tomei a profissão dos dois. E aí eu faço um estardalhaço com isso e acabo fazendo uma promoção jornalística até com isso. Faz um texto. E faço dele. O que acontece? Você fica lá vidrado no meu amanhecer, esquece de tomar o café, emagrece e eu estou fazendo o trabalho da doutora aqui. Ah, não está, não. Não pode ficar sem o café da manhã, né, doutora? Olha, Você o número de picareta, mano. refeições... Picareta, não é verdade? Você picareta. O número de refeições feitos no dia é fundamental para o aumento do Essa coisa de metabolismo. 3 em 3 horas é verdadeira. É verdadeira, com certeza. O nosso metabolismo ele precisa de Gente, mas não é nutrientes McDonald's para de 3 em 3 funcionar. horas. Não, uma azeitona, uma batatinha. É, não é McDonald's de 3 em 3. Ah, no seu caso, que quer engordar, pode ser. Uma azeitona, né? Não, azeitona não. McDonald's pode ser. Cris, como é que tá aí? Mandar um beijo aqui para duas, para Virgínia Scarpa e para Virgínia também, as duas ligadinhas aqui, falando que vão fazer cirurgia, a outra falando que vai fazer dieta, já tô meio confusa. Ah, eu quero aproveitar essa questão da cirurgia, porque agora, hoje às 5 horas da tarde, a Marta de Sá, nossa amiguinha também, passou por uma cirurgia lá no Goiás, onde ela mora, e eu tenho certeza que foi tudo bem, não tive notícias ainda, mas Carminha, se você estiver assistindo, Marta, quem tiver notícia dela, por favor, me liga, que eu tenho certeza que foi tudo certo, mas eu quero mandar um beijo e saber falar pra ela que eu fiquei ligadinha e rezei na hora certinha que ela me pediu, tá bom? Voltamos aqui então para nossa questão, porque assim, eu falava para vocês, todos os profissionais têm o seu genérico, né? Eu conheço aqueles que são genéricos, mas são profissionais também. Por exemplo, eu tenho notícia de alguns psiquiatras ou psicólogos que fazem aqueles testes que a gente encontra em revista mesmo, sabe a revista nova? Aquela coisa, você responde 20 perguntas e se você responder sim para 10 delas, significa que você está deprimido, né? Se você responder não para 10 delas, significa que você precisa buscar um terapeuta ou qualquer coisa assim. Existem terapeutas, existem profissionais da área de psiquiatria que fazem isso nos seus consultórios. Então, assim, isso é mais do que ser genérico da profissão de psicologia. É menosprezar todo o processo que envolve da leitura do profissional de psicologia, que é muito mais do que dar um tapinha nas costas, como os médicos, por exemplo, imaginam que nós fazemos na área hospitalar. Não é dar um tapinha nas costas. Tem todo um critério. E é disso que eu queria falar. Eu não posso falar porque acabou o bloco, é isso? Gente, vocês me deixaram falando sozinho, o bloco acabou. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com vocês. Eu prometo deixar eles falarem. Já volto.
Faça como a Naraíma, que perdeu quase 10 quilos em apenas 4 semanas de tratamentos Fisioforma. Eu acho que todo mundo deveria acreditar, viu? E o carinho que a gente tem aqui ajuda muito. E como a Alessandra, que também contou com equipamentos high-tech que são capazes de destruir a gordura. Venham para a Fisioforma, porque realmente é estética de resultados. Vale muito a pena. Agende já a sua consulta. Estamos de volta e esse bloco voou. E hoje eu tive uma companhia lá na Paraleira e eu quero que ela conte como é que foi essa experiência. Cris. É isso aí, Maria. É aquele momento que a Mara sempre fala aqui, que é hora de você relaxar, descansar um pouquinho, esquecer um pouco essas coisas tão sérias aí. E momento de ir na Paraleira. A Mara foi, eu fui com ela hoje e eu vou falar pra você. Eu curti. Aqui, ó, Deixa a Neve Cair, de John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle, acredito eu, né? O segundo, O Improvável Presidente do Brasil, Recordações, Fernando Henrique Cardoso. E por último aqui, Poseidon, de Ana Banks. É isso aí. Então essas são as nossas indicações do Eu Curti de hoje. Eu não sei não, essa coisa do improvável do Fernando Henrique. A situação não tá pra peixe pra dona Dilma não, entendeu? Acho que ela ficar com a barba de molho. Pegou mal isso? Falar que a Dilma tem que pôr a barba de molho? Não insinuei nada, gente. Bobagem isso. Nós estamos na época de improbabilidade política. Probabilidade política. Agora, deixar a neve cair comigo mesmo. Vocês sabem que eu adoro neve, então vamos lá. Bom, para fechar um pouquinho isso, Cris, apesar dessa realidade que a gente super pontuou aqui, configura realmente como uma ameaça profissional ou não? Não. No primeiro momento parece que sim. Mas aí as coisas vão... O cliente até tenta, às vezes, ir pelo caminho mais fácil, mais barato e tudo mais, mas quando vê que não tem resultado, ele acaba se rendendo. Então o profissional não tem que fazer nada, nem fazer aquelas resmungadas na rede social. Eu acho que tem que resmungar sim. Eu acho que tem que resmungar sim. Eu acho até para desestimular os curiosos, né? Porque da mesma maneira que o Daniel sofre com a questão da tecnologia, da facilidade do celular e da câmera digital, a gente sofre com o notebook, né? Eu brinco que são as urgências. O cara tem um notebook e ele acha que por isso ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então acho que tem que se desestimular isso. Até para que as pessoas estudem, para que, né, as faculdades continuem formando pessoas aptas, gabaritadas e tal. Porque senão o mercado vai caindo também, vai ficando numa qualificação cada vez e aí no todo pra gente isso acaba sendo ruim. Tá. Daniel, essa coisa que os jornais online, sites de notícia normalmente fazem, envia sua foto da sua notícia, isso não é negativo, não é prejudicial para o repórter fotográfico? Não, até aí eu acho que não, Mara. Quando você pede alguma... Eu vejo muito, a própria UOL mesmo pede fotos, às vezes pede fotos. Então não é uma coisa profissional nesse caso. Nesse caso não é profissional. Está pedindo foto do cotidiano, então do que aquilo que aconteceu. São fotos realmente amadores. Não, mas eu estou dizendo isso porque antigamente ele mandaria um repórter dele lá, botava o moleque numa motoboy e falava, corre lá tirar foto. Mas quando é um assunto sério, eles mandam. Tem fotógrafo. Muitas agências ligam direto pedindo para fazer isso até hoje, para fotógrafos. Eu acho o seguinte, Mara, tem espaço para todo mundo. Em Ribeirão Preto temos fotógrafos excelentes, de publicidade, de casamento, maravilhosos, pessoas muito bom. Casamento, tem espaço para todo mundo, eu acho. Eu acho que o que não pode acontecer a semana retrasada foi que eu vi um menino, um rapaz, postar lá na internet que agora ele está cobrindo qualquer evento. Ele cobre casamento, batizado, não sei o que, tudo. Velório, tudo, ele cobre tudo. Ele cobria tudo por R$100. Ele pôs o preço. Colocou o preço, ele chegou a colocar o preço. Então, o que acontece? Uma pessoa leiga que não sabe, ela não vai ter provavelmente um bom trabalho. Existem profissionais. Eu não acredito que um profissional vai cobrar R$100 para fazer um evento. Entendeu? Então, ele tá fazendo... E isso é muitas pessoas, não é só esse menino. Eu acho que tem muita gente aí cobrando muito assim. Para fazer. Tem gente que fica na porta do batizado, compra uma câmera e fica lá, batizando, faz a foto. Daniel, mas e vende. Eu preciso fazer uma coisa aqui ao vivo, porque eu preciso desse instrumento a meu favor, que é o seguinte.
você fez uma foto da Cris maravilhosa e não era uma foto jornalística, você está me devendo uma foto igual. Se eu quiser, ou qualquer pessoa de casa quiser se eu contratar você, como é que faz? Olha, Mara, eu faço uma foto para você, maravilhosa para você. Na verdade, quando para você fazer uma foto maravilhosa, você tem que fazer no mínimo umas 100 fotos, né? Que susto, achei que você ia falar que tinha que ser maravilhosa. Não. Você tem que fazer muitas fotos, porque você tem que procurar ângulos, né? São ângulos, porque ninguém é tão feio e ninguém é tão bonito. Na verdade é essa. Eu sou muito bonita. Você, com certeza, Mara. Você é muito você é bonita e você mala. Você é uma pessoa bonita, com certeza. Nem é difícil fazer uma foto bonita sua. Como da Cris também não é bonita. Ela também é muito bonita, uma mulher maravilhosa. A da Cris tem que só regular porque a boca é uma foto inteira. Mas hoje não existe ninguém sem um tratamento numa foto. Bom, mas eu posso te contratar ou não? Não, me contratar não. Eu vou na tua casa e faço gratuitamente. Mas eu não faço isso. Mas o Vitor tá aqui, mas pode me contratar porque eu sou um bom profissional e a gente sabe que é mesmo, porque as fotos do programa são sempre um sucesso muito grande. E Vitor, posso dar o telefone? Pode. Fala aí, então. Tá no ar, Vitor. Qual que é o telefone? Dá o site. Qual que é o site? www. Victor Cabral Fotografias. Foto. Victor Cabral Fotos.com. Não tem essa. Não tem nada disso. Então, fala lá pro Thiago para ver se ele escreve aqui. Gente, eu falo na rede social. Cris, escreve na rede social que ele tá magoado comigo, por favor. Janei, hoje eu vi uma matéria no Bom Dia Brasil, enquanto eu estava na esteira, lá na academia, e o jornalista, o comentarista, estava muito bravo, porque disse que nas estações de trem, que estava tendo greve de transporte, hoje um monte de coisas problemáticas no estado de São Paulo, e ele falou que foi proibida a entrada dos jornalistas ali. Né? E ele estava indignado porque assim, é uma área pública, é um lugar público, e as pessoas vão ali para se locomoverem, enfim. E aí os jornalistas não tiveram acesso, nem a Rede Globo, a poderosa Rede Globo, conseguiu entrar lá dentro ficou horrível. Entrar lá para poder fazer uma foto ou para fazer uma matéria. Mas, entretanto, todavia, muitas imagens vieram de lá, porque depois eu vi no Google e muita gente relatando isso em blogs, por exemplo, com teor jornalístico. Como é que é essa história dos blogueiros com relação aos jornalistas? Já vou fazer. Eu acho que não tem mais como brigar com isso. Não? Não, acho que não tem mais como lutar contra isso. Eu acho que está a favor da gente, acho que está a favor da informação. Não conseguiram entrar os jornalistas? Alguém está informando a gente. Ponto. Agora, as emissoras... Isso cabe também para os apresentadores de televisão? Não. Por quê? Não. Você perguntou para a Cris se atrapalha a ela. Ela disse que não. No meu caso, eu acho que atrapalha sim. Agora, tem que separar o joio do trigo. E dá para separar. A gente ainda tem o nosso espaço, né? A gente ainda consegue o nosso espaço. Não atrapalha... vírgula, né? Até a página 2. Depois... Mas num primeiro momento atrapalha, depois há uma retomada, porque o resultado não vem. Sejamos honestos, Janei, há quanto tempo nós estamos nessa estrada e a dificuldade que é para a gente se estabelecer com um programa nosso... Não quer dizer que um menino que saia da faculdade agora não tenha a mesma capacidade de fazer. Eu acredito até que saia, ou alguém que surja novo, possa sair da faculdade, ou enfim, surgir no momento e fazer o que a gente faz. Eu acredito. Agora, de talento também. Pois sim, é isso que eu acho. Sem dúvida. Porque se uma coisa que pesava muito nessa questão minha de ter um programa de televisão ou não, foi quando o Volpe me disse isso. Ele falou, você tem todos os instrumentos, te falta uma formação técnica. Então isso para mim foi um indicativo de que eu deveria fazer isso. Agora, teria que ser uma preocupação, porque a gente precisa saber qual é o posicionamento de câmera, a gente precisa saber... Tem um monte de outras coisas. Mas o Rubão tem certeza que ele não te falava por mal. Não, muito pelo contrário. Não é isso? Pelo contrário. Ele te direcionou exatamente. Devo muito a ele, inclusive. Ele te direcionou exatamente para onde precisava, que era o diploma. O resto você tinha. Pronto. Aí eu ainda falei para ele, agora eu faço a sua profissão com a mão nas costas. Quer você fazer a minha. Eu tenho que fazer o sorteio, mas eu queria só encerrar com a doutora. Como é que está a sua agenda? Porque eu desconheço nutricionista e dermatologista que tem horário na agenda. A agenda é apertada. É apertada, né? A gente pode dar o telefone para se as pessoas quiserem fazer um acompanhamento? Pode sim. 3623-8231, mas eu queria fazer um convite para a população. Está conhecendo o meu site, www.cristinatrovó.com.br. Lá a gente faz trabalhos muito legais. A gente seleciona os melhores pratos nos restaurantes de Ribeirão e coloca para vocês. Repete, www.
cristinatrovó.com.br. Trovó sem acento, trovó. Com Isso, e a gente também tem uma oficina de culinária, onde a gente testa as receitas, todas receitas saudáveis, não necessariamente com adoçante, nem nada disso. Receitas saudáveis, para colocar para vocês e dar dicas de academias também. Super bacana, a gente vai linkar isso à página do programa para que você possa ter acesso também. Jane, qual que é o horário do seu programa? De segunda... Ele é um garoto de programa, gente, ele não queria contar e eu tentei, fala. De segunda, ficou estranho, né? De segunda a sábado, 10 da noite. 10 da noite, como é que chama? Encontro marcado na TV RP. Encontro com marcado. Novidades em breve. Tem novidades em breve? Tem novidades Olha em breve. só, então fica de olho, porque novidades, quando vem dos Schiaparelli, eu já falei, a coisa não é fácil. Eu também entendeu? quero dar um recado. Pode Posso? dar, Cris. Reinauguração do Teatro de Arena, Ai, dia verdade. 1 e 2 de fevereiro. Dia 1º a partir das 16 horas, no dia 2 a partir das 15 horas, com shows de bandas locais muito bacana, tá todo mundo convidado, a entrada, 1 quilo de alimento não Isso, perecível. e aí você que reclamou, você que se queixou, você que saiu às ruas, você que fez movimento, você que pesou prós e contras, você que Agora vai lá para comemorar. Agora vai lá para comemorar, para prestigiar e ajude a cuidar, a tratar Isso bem do mesmo. seu espaço cultural. Porque aquilo estava muito judiado e a culpa não era só da prefeitura. Nós herdamos isso nessa gestão, mas as outras também herdaram e a população era parte responsável disso. O Teatro de Arena é nosso, a gente tem que fazer isso durar muito tempo. A gente acabou o nosso tempo, preciso fazer o sorteio. Aquele sorteio do livro da sua preferência que você vai buscar lá na Paraler, perto do Ribeirão Shopping. Ah, não, vai parecer que foi marmelada. Viviane Alves, que não sai da Paraler, ganhou, eu não preciso, R$18,60 é o final do telefone dela. Juro, olha, tem um monte de papel aqui dentro, tá aqui, Viviane, vai lá buscar o seu livro, a gente toma café junto, tá? Porque a gente não sai da Paraler, né? Tá aí, ó, a Viviane ganhou, e eu queria dizer pra vocês o seguinte, vocês não podem perder também a grande entrevista com o professor Cassone, aqui mesmo no Canal 20, que tá trazendo uma figura que é absolutamente uma paixão minha, que é o Dr. Antônio Luiz Chaguri, ginecologista, presidente da Unimed, enfim, uma pessoa a quem eu devo muito e vou dever para o resto da minha vida, e além de tudo é um excelente profissional e muito querido. Então não percam, porque se já foi um sucesso a grande entrevista com a Cris Bezerra, imagina agora com o Dr. Chaguri, quer dizer, só sucesso no Cassone. Ô Cassone, deixa um pouco pra gente, né? Que foi, Vitor? Tudo isso de tempo eu tenho? Então vamos voltar e continuar. Tem alguma participação, Cris? Tem sim, mas Fala aí. deixa eu pegar aqui a perguntinha do Antônio Gales, do Twitter, que pergunta: vocês acreditam que esse tipo de profissional, entre aspas, se mantém por qual motivo? É uma boa pergunta. Seria preço? O que que rola? Baixo custo. Baixo custo. Com certeza. Baixo custo. Acho Mas Eu aí acredito que é a única o custo coisa, e né? benefício acaba não pesando depois, quer dizer, ele é contratado uma única vez? A É qualidade que ele tá se uma imprimindo no única momento. vez por aquele cliente. Daí o outro cliente não conhece e contrata. Aí quando ele faz Ribeirão, ele vai fazer as cidades no entorno. A gente tem um monte de gente, a coisa vai... Né? Ou ele aprende ou ele vai fazer outra coisa. Né? Porque pode ser que nessas tentativas uma hora No ele meu aprenda. caso, já Né? aconteceu como mestre de cerimônia. Me consultaram o preço, consultaram o meu preço, eu falei, consultaram um outro, levaram uma outra pessoa para fazer o cerimonial. Não aceitaram o meu preço. 3 meses depois, a mesma pessoa me ligou. Vai, fala o seu valor. Não é mais preço, é valor, né? É, fala o Até seu a preço, ou fala o seu valor, não, mas enfim. até a nomenclatura é diferente. Por quê? Não é Porque preço, é valor. o outro que foi contratado acabou com a festa. Pois é. Não deu o mesmo resultado que eu. Nossa, isso é muito Tinha grave. dado. Se a gente pensar num evento, por exemplo, as fotos, qual a chance que essa pessoa tem de recuperar aquele momento que não foi captado corretamente numa fotografia adequada? Exatamente. Pra você ver. Ainda mais Da no caso do mesma Daniel, forma. que é uma coisa factual, Factual, né? é pontual e É, factual. isso, exatamente. Se der errado, Exatamente. Olha, mas também eu não não tem faço voz. casamento exatamente por isso, você sabe? Porque eu venho da época que não existia Bom, câmera você vai me digital. fotografar, não tenho intenção de casar mais. Que bom. Eu Nem tenho, deve. tá? Você Ah, tem, credo. tá. E o casamento é uma coisa muito séria. Hoje ainda não é tão, porque a máquina digital você vê na hora. Mas na época, você tinha que revelar para saber o resultado do casamento. Então, você imagina, o casamento é único, não tem como voltar. A igreja, preparar a igreja todinha novamente, e era câmera de filme. O que você tinha que fazer? Aí você revelava, gente, a foto está horrível, não saiu, ou então queimou. E aí? Como era A pessoa, difícil, era né? muito Que difícil. coisa. Hoje não, hoje você vai lá Vinha e... aquelas folhas enormes com um monte de Isso. quadradinho preto e branco. Era muito Mesmo difícil. pra gente escolher, né? Porque a gente não tinha noção de como que ficaria ampliada e tal. Verdade, é por aí. Então era muito difícil antigamente você fazer foto de casamento. Tinha que ser muito bom, tinha que ser um profissional muito bom realmente para fazer foto de casamento antigamente. Hoje não.
E aí, Jarna é a maneira carinhosa como a gente se trata. A gente tem que ficar calado? Tem. Não tem outro jeito, é deixar acontecer. A gente pode ter um programa de televisão e jogar umas indiretas de vez em quando. Infelizmente, é deixar acontecer, porque o meu também não tem volta. O meu falou, acabou. Já era. É o caso do mal profissional, né? Fez ruim o casamento, aniversário, enfim, que a gente faz, eu faço aniversário, casamento. Não deu certo, acabou. Não tem mais jeito. E no meu caso também é muito grave, porque as pessoas acabam fazendo coisas erradas e quantas caem na academia ou ficam doentes e desenvolvem distúrbios, até anorexia, em função de começar de uma má dieta, ou de uma falta de orientação. Uma dieta errada por falta de orientação. É isso aí, a gente ficaria muito tempo discutindo isso, você sabe, mas o nosso programa acabou e eu queria que você ficasse com Deus, na proteção dele, na energia que esse programa gerou para você e sempre atrás daqueles profissionais que pode te atender contento, satisfatoriamente e que tenha comprovadamente, pelo menos, no mínimo, uma história profissional que afiance o trabalho que ele faça. Então, para isso, seja curioso, pergunte, investigue, puxa a capivara do profissional mesmo e saia à luta, porque o resultado final, via de regra, é irrecuperável ou uma recuperação muito difícil para se repor depois que fez a escolha errada. Cris, obrigada pela sua participação hoje junto comigo. Meninos, muito obrigado e um beijo, que ali já do fundo do meu coração, para minha nora, Gabriela Galdino. Um beijo. Fica com Deus e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Sexo, Arroz e Internet.